Então, bom dia novamente para quem está aqui, que está junto aqui nesse Bom sábado, dia dia. 27 de dezembro. E bom dia, Mariana Simon, que vai estar aqui conosco. Bom dia, Luiz. Bom dia, gente linda. Muito bom estar aqui com vocês nesse pós-Natal. Muito gostoso. Que bom. Então, não sei se vocês lembram ou estavam em alguma das aulas que eu dei, que eu trouxe um tema chamado comunicação não violenta. Não sei se vocês estavam, né? Eu tenho um grupo chamado Firmando Caminho, a Fátima estava. E me veio isso em algum momento, assim, e numa aula de interna, né, de supervisão, que tá eu e a Mari Simon, eu falei, né, gente, ano que vem eu vou dar um grupo de comunicação não violenta. E vai ser incrível, enfim. E aí a Mari entrou em contato comigo no inbox e disse: Eu também quero! Eu posso me juntar? Eu disse: Claro! Vai ser incrível ter a participação especial e a co-participação, né? Os dois assumindo juntos esse lugar, que é um lugar de gozo interno no sentido de quando eu falo de comunicação não violenta, eu quero que a comunicação não violenta esteja inserida em mim durante todo o percurso que eu entendi que aquilo é válido, né? Eu entendi que aquilo, a comunicação não violenta, ela termina sendo uma filosofia de vida. Não é, ai, agora, não é um botão que eu clico assim, agora eu vou ser não violento, agora eu quero ser violento. Porque no mais tradicional, pelo que eu venho percebendo, tem uns conteúdos indiretamente violentos na comunicação dos seres, né? Eu não posso falar de todas as culturas, porque eu ainda não passei por todas, mas eu estou falando mais da cultura brasileira. Quando eu falo também, tem pessoas de Portugal, eles concordam comigo. Eu não posso falar assim, será que na Costa Rica, ou em algum país hispanohablante eles têm essa organização, mas já vi que a CNV, que é Comunicação Não Violenta, ela faz uma certa mudança em muitos países. Né? O Marshall levou a comunicação não violenta para muitos lugares. Então, eu acho que não é só Brasil, acho não. Tenho certeza que não é só Brasil, mas não posso falar da violência muito de fora, né? E por que que eu estou falando isso? Porque são programas. Aqui na escola a gente fala muito de crenças, programas, desalinhamentos, distorções. Então, muitas coisas na nossa comunicação, ela é distorcida e a gente aprendeu distorcido. Então, imagina chegar num lugar onde alguém te fala assim: "Vamos reaprender?" E você fala: "Ai, meu Deus, reaprender dá um trabalho, porque eu vou ter que reaprender é desaprender o que eu sei para reaprender o que eu não sei ainda ou não está orgânico em mim." Então, por isso que foi pensado, e não é o Luiz que tá pensando isso pela primeira vez, tá? Eu quero deixar isso bem claro. Não é o Luiz que está fazendo grupo de CNV pela primeira vez. O próprio Marshall fala que no livro existem grupos de praticantes da CNV, porque a CNV precisa ser praticada, senão ela não é incorporada. Não é uma coisa que você, ai, hoje eu tô de bem com a vida, hoje eu sou CNV. Amanhã eu vou acordar não tão bem com a vida, porque eu acabei de chegar de um conflito. E um conflito pode ser velado, viu, gente? Conflito não é só conflito aberto de, Mariana Simon, quer saber? Tipo, não, pode ser um retorno que a Mariana Simon me traz e eu respondo ela com silêncio, um silêncio sepulcral. E que ela morra dentro dos processos internos dela e se vire com o meu silêncio, para entender o que meu silêncio está querendo dizer. Inclusive o que ele não está dizendo, né? Mas ele está ali com uma função que muitas vezes é uma função punitiva. Não sei se vocês têm essa referência. Eu tenho essa referência. Eu era muito punido com silêncio. E eu aprendi a punir com o silêncio também. Então, hoje em dia, assim,
Ai, meu Deus, o mais comum pra mim é ficar calado, mas respira, respira e fala alguma coisa. Fala alguma coisa do que você tá sentindo, do que você tá pensando. Tenta filtrar o que você realmente está sentindo. Inclusive, um dos capítulos que mais me marcou no livro são os iniciais, porque o livro tem uma sequência organizatória, que é quando ele começa a falar sobre necessidades, né? Eu comecei, mas eu tenho necessidade? Não, não tenho necessidade. Não tenho necessidade. Não é necessidade. Necessidade é o quê? De alguém me tratar bem. É tipo, isso não é exatamente uma necessidade. A necessidade é quando você traz pra você. Eu necessito de ter harmonia no trato ao meu redor, né? Mas a necessidade não é apontar a culpa para o outro. Não foi a Mariana dos Santos que começou com um assunto que eu não queria falar nessa noite de Natal, que ela me perguntou como estava a minha vida. Eu não queria que ela perguntasse como é que estava a minha vida, porque quando eu digo da minha vida, às vezes tem um limar da minha família, porque minha família queria que eu estivesse no ponto A e eu estou no ponto C, e aquele ponto C nem sempre é bem quisto. Então, assim, ai meu Deus, por que que ela perguntou isso pra mim na mesa, ali na ceia? Então, eu já fico sem graça, e às vezes ali aquela pergunta que pra mim foi fora de contexto, já foi uma violência. Tipo, ai, ela já tá me futucando a me expor. E ali já vem uma exposição meio que vou falar qualquer coisa pra me livrar, e a gente vai mudar de assunto, vou fazer uma piada do tio do pavê. Sabe a piada do tio do pavê? Vou fazer uma piada pra desviar, e aí o povo esquece. E pior que não esquece, né? Assim, você, não, não mude de assunto, não. Me conta como que tá a sua casa. Ai, então, né? Vou passar a bola pra alguém pra ver se essa pessoa pega a bomba. E esse momento de hoje, por exemplo, não foi um momento super calculado, né? Porque fica tudo meio que corrido. Não sei se para vocês, acho que para uma grande parte das pessoas, o final do ano e as festas, e tem também o que a gente chama das. Tem algumas pessoas que chamam essa semana de Semana Dourada, né? A semana entre o Natal e o Ano Novo. Tem pessoas que têm aquelas, chama de as doze noites sagradas também, que é entre o Natal e o Dia de Reis. Eu não sei quem foi que inventou isso, viu? Eu só soube disso esse ano. Não sabia desse negócio. Eu sabia que dia 6 era para desmontar a árvore de Natal. Você vê como eu sou católico, né? Enfim, então, tem toda uma sabedoria, e na astrologia fala que essa sabedoria é o Sol em Sagitário. Colocando a gente para fora, Sagitário é um dos signos que aponta a flecha para o futuro, e essa flecha tem que estar muito bem apontada. Senão ela pode cair em terrenos pantanosos, né? E a gente acabou de sair da astrologia de Escorpião. Então a gente sai da morte para um renascimento animado. O Sagitário, ele ri da própria miséria, digamos assim, né? Ele ri do. O carro quebrou! Gente, a gente vai passar o dia aqui, que divertido. Vamos jogar um truco? Ele inventa umas coisas assim para ser leve, né? Mas é na leveza e na organização. O Sagitário também fala muito de planejamento, porque se você vai lançar uma flecha para o futuro, você precisa planejar onde é que você quer que ela caia. Você não vai soltar assim, puf, para o céu, porque ela pode cair na sua cabeça. Então tem todo esse movimento entre Natal, entre Réveillon, entre esse primeiro movimento da morte e renascimento do outro ano, né? Digamos assim. Então, foi disso que nasceu. Eu falando com a Mariana, Mariana, o que é que você acha? Eu sinto, eu tô falando também uma referência minha, viu? Vou abrir pra Mari, ela querendo falar, porque ela também chegou de viagem ontem, ela tá mais cansada, provavelmente tá um pouco rouca. A Mariana dos Santos tava rouca mais cedo. É, Então, eu fiquei pensando, quando eu ia pro Natal na casa da minha avó materna, o clima emocional já era meio violento, que era um clima assim, eu não falo com você o ano inteiro, mas nesses dias específicos, até a hora de encher o bucho de comida,
eu te trato bem, vou fazer uma oração, vou pegar na sua mão e a gente vai orar junto, porque nós somos amor, porque essa época é amorosa, a gente tem que ser amoroso com todo mundo. E eu ficava ali assim, tipo, dava a mão e pensava, meu Deus, amanhã essa pessoa vai me xingar de novo. Essa pessoa não gosta de mim. E, ai, como é que eu consigo relaxar na hipocrisia? Então, a hipocrisia, eu não tô falando que todas as famílias são hipócritas, não, tá? Se a sua família for linda, uma família doriana, que a gente se junta e um olha pro outro e diz assim: ai, que lindo te ver, que inspiração você é, sendo diferente de todo mundo que tá na nossa família, que tá sei lá, na CLT, que tá no concurso, e você foi ser terapeuta holístico, que legal, que potência, né? Você tá pagando as contas? E tipo, depende. Você é bem sucedido? O que é bem-sucedido é muito padrão, né? Dentro da linhagem de repetição da família. Às vezes a família, sei lá, tem muito médico, então para ser bem-sucedida é quando você é médico e tá ali no seu gabinete não, escritório não, esqueci. A sala do médico, que eu esqueci o nome agora, e você tá lá com seus pacientes, você pode estar perto do burnout, mas você tá sendo bem na vida, né? Tá com a sala lá. Não, mas todo mundo aqui na minha família é CLT. Eu tô na CLT também, tô me acabando lá 8 horas seguidas, assim, odeio meu chefe. Se eu pudesse, eu soltava uma bomba, um rabo de raposa, assim, pra ver se. Ai, então, sabe? Então tem uns padrões na família. É todo mundo comerciante na minha família. Então, eu não quis ser muito comerciante, eu fui pro outro lado e me dá uma dor de cabeça ser a ovelha lilás da família, sabe? A ovelha psicodélica da família. Então tem um pouco disso. Mas se a sua família for harmônica e você chega lá e diz assim: ai, estou me nutrindo de amor, porque aqui as minhas raízes são fortalecimento para o meu ano. Tá tudo bem. Se não for, é o lugar de pensar, né? E aí, nesse pensamento, que me vinha muito esse lugar assim, tipo, meu Deus, eu vou ter que receber. Isso aconteceu mesmo, tá? Eu vou ter que receber um presente que a pessoa comprou falsificada. A minha avó mora em Feira de Santana. Em Feira de Santana tem um que a gente chama de Feiraguai, que é um lugar muito simples, com as banquinhas uma perto da outra, que tem um monte de coisa falsificada. Antigamente você comprava DVD falsificado, CD falsificado, tudo falsificado. É o que a gente chama de Xing Ling. Você compra aquele negócio muito ruim que vai quebrar quando você dobra, sabe? E aí a pessoa comprava um presente muito ruim no Feiraguai e você tinha que receber no amigo secreto e dizer assim, ah, era tudo que eu queria. Tipo, ai, Deus, como é que você vai dizer pro outro, pelo amor de Deus, você foi no Feiraguai comprar um presente pensando em mim? Não, eu devo ser muito ruim na sua cabeça. Porque eu não tava valendo um presente melhor. Então, assim, ainda tem essas dinâmicas obscuras, né? Você compra um presente de R$ 100 e ganha um presente de 10. Uma meia. A pessoa olhou pra você, olhou a meia e disse, era a sua cara. E, tipo, nem sabe se você usa meia. Porque aquelas pessoas, às vezes, não lhe conhecem, mas acham que lhe conhecem, porque conviveram com você quando você tinha de 5 a 10 anos, e depois dos 5 aos 40, você quase só vê uma vez no ano, e tem aquela interatividade ali. E aquela interatividade, muitas vezes, ela é violenta. Porque tem aquele tio que não fala com ninguém, mas naquela hora tá ali e quer ser bem servido. E fica aquele clima meio nebuloso, assim. Ele tá aí. Tipo, leva uma cerveja, daqui a pouco sai a comida. E tipo, ai, tipo. ah. As mulheres, na minha família, por exemplo, vão desde cedo, se socam na cozinha o dia inteiro e ficam. Ai, a ceia. Porque vai chegar e na casa da minha avó é assim, você tem que fazer ceia para sobrar. Você não pode fazer ceia contada, porque pode surgir um parente do nada, e esse parente tem que ter certeza que a gente tem abundância, pelo menos para esfregar na cara dos parentes que tem comida, né? Então, eu lembro que eu via as mulheres assim, ai, ai, gente, vamos.
E aí tinha um pouco da fofoca na cozinha, tinha um pouco daquele movimento do. E aí, e a vida de fulano? Menina, pelo amor de Deus, fulano tá ruim, viu? Teve mais outro filho, uma outra boca, gente. Por quê, fulano? E aí ficava aquele negócio meio enredado, e eu ficava. Eu olhava assim e dizia, teoricamente, meu lugar é lá fora, com os masculinos que estão sendo servidos, mas eu também não tenho meu lugar completamente lá porque eram dos homens mais velhos. Os adolescentes barra crianças barra recém-adultos ficavam meio assim, vamos assistir Roberto Carlos na TV, que tinha o especial do Roberto Carlos, se eu não me engano. E a gente ficava rezando para dar meia-noite, porque não tinha o que fazer. E enquanto o povo tava lá se acabando na cozinha e os homens fora sendo servidos. Então era uma dinâmica meio. E que ninguém falava direito a verdade, sabe? Assim, ninguém falava, olha, hoje eu tenho a necessidade de descansar. Hoje a gente vai juntar a família, vai contratar um buffet incrível. Esse buffet vai vir, vai cozinhar, vai servir e vai fechar, porque ainda tem o fechamento do Natal. Que vai todo mundo embora, os pratos não tem um pó de pirlim-pim-pim mágico que os pratos faz puf e some da pia, né? Todas as travessas bonitas que se usa tal. Então tem um quê, pelo menos no que eu tenho de referência, velado, né? Você tá feliz? Eu tô doida pra dar meia-noite só pra comer e me deitar. Então é uma felicidade meio que é, oculta com algumas coisas que não são ditas, alguns sentimentos que não são revelados, algumas frases que não são realmente é, expressadas, sabe? Fica. Eu tô falando da minha, tá, gente? Vocês quiserem botar aí no chat, assim, a minha família é Doriana. Não, a minha família tem isso e isso. Ah, eu me sinto assim quando eu vou passar o Natal com a minha família sobre comunicação. Então, você consegue falar do seu coração quando você está entre os seus? Você consegue ser você quando você está entre os seus? Você consegue, mesmo com algumas coisas nebulosas ou pseudo-violentas, você consegue estar no seu centro e ser amoroso ou amorosa consigo mesmo e conseguir externar ou dar limites. Dar limites também é muito importante dentro do movimento natalino. Limites no sentido de, olha, isso é agressivo para mim. Essa pergunta, sem um contexto, é meio agressiva para mim. O que é que realmente você quer saber da minha vida? Só para eu entender, é só para expor? Expor algo que você acha que não é bom, é para me constranger, é para me deixar frustrada com a expectativa que foi criada para mim, é para eu entender que essa expectativa ela realmente é alta demais para o que eu escolhi da minha vida, é um lugar de respeito ou desrespeito com as minhas escolhas. Eu estou ciente das minhas necessidades, eu estou ciente das emoções que estão passando por mim para eu externar de forma coesa, ou eu explodo, porque assim, estão pisando no meu pé e tá doendo, eu resisto até um limite e digo, olha, aqui basta. Ou eu sou exatamente o contrário, a permissiva, ou o permissivo que vai engolindo, vai engolindo, vai engolindo e faz, ai meu Deus, tomara que isso acabe. E depois só de um ano, graças a Deus, que vão ter 365 dias de descanso para eu voltar para essa tortura. E eu tô falando para trazer a responsabilidade para nós, não é a minha tia que me infringe, não é a minha avó que me infringe, não é o meu tio que me infringe. Sou eu que me permito essa linha tênue entre o que chega até mim e o que sai de mim. Tem um detalhe que eu vou fechar para passar para Mari, ou para algum de vocês, que vocês quiserem, escrevam no chat. Quando eu chegava na casa da minha avó era a minha balança automática. Eu não perguntava nada. Quando eu chegava na casa da minha avó, ela dizia: Eita, é gordo, hein? Eu, é, tá bem. E eu entrava e ficava me perguntando por que minha avó é minha balança sem eu ter perguntado a ela se eu. Vó, você acha que eu tô mais gordo ou mais magro? Ou era o contrário? Tá muito magro, não tá comendo, não? Tipo. Ai, meu Deus, eu nunca agrado a minha avó. Ou eu tô gordo ou eu tô magro. Eu nunca tô assim, agora tá no shape.
Raramente eu tinha esse tipo de reconhecimento, né? E aí eu ficava, mas por que minha avó... E minha avó era muito desbocada, sempre foi. Então ela fala primeiro e pensa depois. E você que lute. E ficava, ai meu Deus, tá, eu tô gordo. Eu perguntei a ela, não perguntei. Mas eu nunca cheguei pra ela e disse, vó, quando você delata o meu corpo, que é meu, e você fala dele na sua perspectiva, isso é agressivo pra mim. Isso me deixa levemente frustrado, porque eu tô chegando aqui depois de um tempo sem te ver, e a primeira coisa que eu recebo é uma crítica. Uma crítica ou se eu tô magro, ou se eu tô gordo, ou se eu tô barbudo, ou se eu tô cabeludo. Corta esse cabelo! Que minha avó ainda mora no tempo que homem de verdade tem cabelo raspado. Esse negócio de cabelo encaracolado, não, isso não é o arquétipo que ela entende como positivo. Então, eu nunca cheguei pra minha avó e disse pra ela, isso é muito agressivo pra mim, que eu já chego com o pé na porta. Eu já chego recebendo uma voadora da senhora, porque não tô sendo bem quisto como eu estou. E aqui eu pensei que ia ter acolhimento. Então, assim, isso me deixa frustrado. A senhora já entendeu que isso pode acontecer? Então, eu calava. Eu respirava fundo, já chegava me sentindo agredido, né? E respirava e calava. E disse, ah, ela é véia. Ela não vai entender. Porque eu lembro que quando eu discutia positivamente com meu pai e dizia pra ele, pai, você pode mudar. E eu tava errado naquela época, porque eu tava muito maior do que o meu tamanho, sabe? Sistemicamente falando. Eu queria mudar o meu pai. Eu queria dizer a ele: você está errado, querido. O caminho é por aqui, ó. Aqui que é o bom caminho da. E ele um dia foi muito rude comigo, e foi um rude violento, né? Mas ele achou que ele estava sendo super doce. Ele falou assim: meu filho, pau que nasce torto, morre torto. Não foi você, não foi minha mãe, não foi meu pai, não foi meus irmãos, não é você que vai me consertar. Então desista. Ali foi assim, pá! E eu, uau! Mas ele tinha razão em alguns momentos, assim, não era de mim que tinha que vir aquilo. E eu tava tentando, né, regurgitar nele todo o conhecimento holístico que teoricamente eu tinha e que podia ser benéfico, e aquilo era uma agressão para ele. Então, tem esses lugares também da hierarquia. Então, como é que você se relaciona com a hierarquia? Né? A hierarquia, ela tem livre acesso para fazer o que quer com você, só porque você é um pouco menor, você consegue dar limites, você consegue externar a sua indignação, a sua frustração ou a sua não amorosidade de forma mais sensível, mais pensada, mais sentida, ao invés de reagir. Eu vejo muitas reações no Natal. Ai, que saco! Que saco, Mariana! Me perguntando isso? E, tipo, mas foi só uma pergunta. Foi o objetivo dela? Eu só vou saber se eu perguntar. Mas qual é o seu objetivo com essa pergunta? Você pode me trazer mais clareza? É só pra gente criar uma ponte conectiva de um assunto que não existe? Bora falar de outras coisas, né? Mais perto do que uma vida inteira, do que 5 anos que a gente não se vê, ou 365 dias, que você não me liga, você não me manda mensagem, eu também não lhe mando, e a gente entendeu que é assim que a gente vive, então silêncio de um lado, silêncio do outro, e teoricamente está tudo bem para você e está tudo bem para mim, ou se não tiver, é aqui que a gente vai botar algumas cartas na mesa, a gente quer mudar alguma coisa, ou eu quero mudar alguma coisa, né? Então, assim, porque é tipo no Aura 3 que a Mariana dos Santos fez. São acordos espirituais de livre e espontânea vontade, são feitos por duas pessoas. Não é, ah, eu te ignoro e você vai correr atrás de o resto da vida. Tem uma lição para aprender ali do jogo dourado, né? Do ganha-ganha. Quer que um ganhe e o outro ganhe? Quer que um aprende com o outro? A gente tem acordos muito profundos com as pessoas mais perto, né? Com o parentesco sanguíneo, com o parentesco escolhido.
Por exemplo, Mariana dos Santos, ela é casada e tem filhos, então ela já tem um plug diferente do sistema dela. Ela se juntou com o sistema do esposo e tem sisteminhas, que são os filhos que já vêm com o processo biopsicossocial modificado, já vem adendos. Família do pai com família da mãe. Coisa que a mãe acha certa, coisa que o pai acha certa. Coisa que um acha errado e o outro acha certo. Outro que o outro acha errado, que o outro também acha errado. E vai criando essas pontes conectivas e derramando as nascentes, que é mãe e pai, nos afluentes são os filhos. E eu falei bastante. Então, quer trazer algo, Mari? De algo que eu falei, concordando ou Foi discordando? incrível essa fala. E faz alguns anos que eu tenho investigado essa questão do espírito natalino, né? Eu sou psicóloga e eu atendo pessoas há alguns anos e eu tenho investigado essa questão do Natal. E eu não conheço pessoa que realmente tá afim de viver o espírito natalino, assim, essa coisa de reunir, que nem o Lu falou, e tal, essas dinâmicas de encontrar os parentes, às vezes pessoas que você não vê o ano inteiro, né? E a impressão que eu tenho é que nisso tá uma grande violência, porque você é obrigado, querendo ou não, a, tipo, embarcar nesse trem do Natal e ir, sabe? Você não tem opção. Tipo, ah, esse ano eu não quero, não vou. É, você não tem opção. Se você não quiser mandar mensagem para ninguém, você vai receber mensagem de Feliz Natal, entendeu? Então, assim, você é obrigado a entrar, embarcar nesse trem, a ir para esse espírito natalino, essa coisa de na véspera e no dia do Natal ficar amoroso, falar Feliz Natal para as pessoas, né? Desejar o bem. Aquele dia que todo mundo é caridoso, que todo mundo, né, paz e amor. É só aquele dia. Aí já virou agora, dia 27, a gente já tá liberado. A gente já não precisa mais, né, de ser amiguinho de todo mundo. Então, eu tenho percebido que nisso já está uma grande violência, que a sociedade que a gente está vivendo obriga a gente, né, a viver coisas, datas e coisas que a gente não gostaria, mas aí você entra nesse papel social e depois você pode pular fora desse trem, ufa, acabou. Então, eu vejo nisso que está uma grande violência, porque você é obrigado também a falar de um jeito que você não gostaria, né? De desejar um Feliz Natal, uma coisa que você nem está acreditando, que você nem está feliz, com tanto problema no mundo, né? E trazer isso, assim. Então, eu tenho percebido que tem sido algo bem violento, assim, bem da boca para fora, realmente, esse espírito natalino. É, E na minha família, uma coisa que me marcou muito é o pós-natal. Porque o pós-natal, eu cresci escutando as tias ligando uma para outra e comentando sobre a ceia, né? Ai, você viu a roupa da fulana? Onde já se viu com uma roupa dessa? Você viu o presente que a outra deu para não sei quem? Onde já se viu? Você viu a outra e não sei o quê? E era conversas assim de comentar sobre cada pessoa, né? E eu ficava pensando, meu, já não basta você encontrar com a pessoa só naquele dia, você ter que entrar ali, fingir que você tá feliz, e depois essas conversas super violentas, né, de fofoca, de julgamento, de comparar, de falar mal, de julgar, e pessoas que são da família, né? Então, teoricamente, não era para você ficar é, detonando a pessoa por trás, pelas costas. E era assim, uma tia falava com a outra, aí falava mal daquela. Aí a outra falava com aquela e falava mal da primeira, né? E assim, um círculo de fofoca, de julgamento, de denegrir a imagem da pessoa. Aí destruía tudo, né? E vinha uma avalanche, assim que a Mariana está comentando a Quaresma, o Sábado de Aleluia, são datas que você é obrigado a entrar, né? Dia dos Pais, Dia das Mães, você uma violência, assim, você é obrigado a entrar naquele espírito que é fake, que é falso, que é forjado, que é mais do consumismo, né? Então, esse pós-natal me marcou muito, assim, essas fofocas, esses julgamentos, esse falar mal das pessoas, ficar comparando. É uma coisa que eu lembro que eu ficava muito triste de escutar. E era sempre, depois dessas festas, no dia seguinte,
era telefone fixo, né? Aí era um ligando pro outro. Agora é mais fácil, porque você manda mensagem e virou tudo mais fácil. Mas eu lembro desse pós-natal, assim, o tanto que me marcou essa violência, né? Da fofoca, de falar mal, de ficar comparando as pessoas, reparando na roupa, no presente. Era algo muito triste, assim, para mim. Então, eu e o Lu decidimos fazer esse encontrinho aqui com vocês hoje, nesse pós-natal, né? Porque a gente pensou que talvez teriam pessoas que vivem essas coisas, que sentem essas coisas, né? Se alguém quiser comentar alguma coisa, eu vi várias pessoas comentando aqui no chat sobre situações, né? A Mariana comentou. Se alguém quiser comentar algo sobre essas experiências de Natal, ou se para vocês não, né? Se para vocês está tudo bem, se tudo flui super bem nessas datas, nesses encontros, como que é para vocês, assim? Vamos lá, oi, bom dia. Nos últimos 3 anos, o meu Natal tá melhor, tá mais sincero, tá menos falso, né? Então, com isso, não tá nenhuma família Doriana 100%, porque perfeição não existe, mas tá bem melhor, né? Eu tô no passado, eu vou para São Paulo, capital, para a família da minha irmã mais velha, que eu sou muito amiga dela, aí vai meu irmão, minha mãe. E antes era mais torturante, porque eu tinha que me dividir entre a minha família, a família do meu marido, que é um clima desse aí, pura falsidade. E ultimamente nem estão fazendo questão de se reunir. Então, assim, tá mais suave, né? Apesar de que, às vezes, minha mãe é igual a sua avó, né, Luiz? Assim, ela é ótima. Eu vou falando que eu quero ser terapeuta holística e ela vai me dando cacetada. Mas é mãe, tem que honrar. Se eu não honrar pai e mãe, aí eu me lasco mais. Então, assim, então a gente vai aceitando. E passar Natal longe de mãe, na minha cabeça, eu acho que não tem muito sentido, né? Então, assim, não é só questão de social, não tem sentido para mim. Mas, no geral, eu acho que vai chegar uma época que eu vejo que eu estou amadurecendo. Então, hoje eu não mando mais mensagem por mandar mensagem. Eu recebo as mensagens aí respondo aquelas figurinhas só no WhatsApp, né? Então, assim, que às vezes eu não quero papo com a pessoa, às vezes eu não mando áudio, ai, às vezes não, tô nem aí. A pessoa, mas tem que ser educadinho. Mas eu não vejo isso como uma. Tem algumas falas que são violentas, sim. Mas outras. É... eu vejo que é uma convenção social e segue a vida. Eu tento encarar dessa forma, né? Que bom, Cláudia, que você está mais consciente, né? Isso está trazendo mais qualidade para esses encontros. Você está com quem você realmente quer poder escolher. Isso que é importante. Essa comunicação mais consciente, assim, eu quero falar, eu quero responder, eu quero estar. Vai saindo do automático e vai trazendo mais autoridade, né, para aquilo que você quer e tal. Muito bom te ouvir. E eu acho que não é nem só eu quero, eu preciso, né? Porque aí vai para um lugar mais interno da necessidade. Tipo, eu preciso responder isso. Ou quando a Cláudia fala sobre essas engrenagens sociais, assim, eu escolho, porque tudo é escolha, gente, né? Os terapeutas e alguns psicólogos que me rondam, assim, Luiz, você escolheu estar ali. Eu falei, não, não é possível que eu escolhi estar num lugar ruim. É possível sim, você escolheu, né? E quando você fala sobre honrar, me veio muito do constelador que habita em mim, assim, você não é honrar de qualquer jeito, vou aceitar porque assim eu me lasco mais. É tipo, ok, eu vou aceitar conscientemente a minha mãe do jeito que ela é, porque tomando ela integralmente do jeito que ela é, sem tentar mudar ela, eu me habilito a ser quem eu sou, independente de segui-la. Eu não preciso segui-la, mas eu preciso, ok, eu vim dali, né? Eu vou honrar a fonte do meu rio. E posso dizer a ele, que é uma frase sistêmica, que dá uma certa liberada, não sei se você já usou, mas você pode usar se você quiser, que é: mãe, eu vou fazer um pouco diferente. Porque quando você diz que vai fazer melhor,
Você está hierarquicamente maior que ela. Então, assim, meu amor, eu sou muito melhor que você, eu tô evoluída, eu tô nos anos 2025, você nasceu no ano de, sei lá, de 60. Então, assim, sou moderna, tô no celular, no iPhone, no iPad, e não vou guardar dinheiro embaixo do colchão como você guardava. Não, mas ela ter feito isso proporcionou que você estivesse com a vitalidade que você tem hoje. Então, quando você pede essa permissão, que vai fazer um pouco diferente, informando-a, você libera ela e se libera também de forma mais leve, não é? Ai, vou ter que aceitar porque. Ai, né? Tá? E aí é uma honraria sem tanta pompa, que aí lhe enreda ao invés de soltar. Fátima, falei demais. É sim. Eu gosto muito do. Eu sou muito sortuda porque para mim o Natal sempre passei com família e que nos dava, pronto, que nos dava prazer estar juntos. Pronto, principalmente com a família da minha mãe. Neste momento, pronto, os meus pais faleceram e as coisas, pronto, estamos um pouco mais afastados e sinto saudades do tempo em que me reunia com a família, muito, porque eram momentos muito importantes. Depois íamos à missa do Galo também, íamos à missa do Galo, fazíamos, pronto, eu com a minha mãe fazíamos aqueles doces tradicionais do Natal, ah, fazíamos juntas e interagíamos e e pronto, por exemplo, mesmo em relação, por exemplo, às mensagens do Natal, eu dá-me gosto enviar, que eu tento procurar mensagens que tenham sentido, tenham algo. Para mim, esse sentido para mim pronto, é importante e estar com a família. Mas família, pronto, é como eu digo, nós não falávamos mal uns dos outros, não. Era uma coisa. ah, Era estar uns com os outros, né? Aproveitar aqueles momentos que agora se sente saudades deles, porque já não os temos. Que bom, Fátima, que vocês aproveitaram. E eu tenho essa impressão que antes era mais forte essa coisa do espírito natalino, né? Me parece que hoje em dia as crianças mesmo não tem mais esse clima, esse ambiente, né? Até a questão de presente. Quando eu era pequena, tinha presentes que eram só para o Natal, assim, que era mais caro. Mas hoje em dia as crianças ganham presentes o ano inteiro. Então, eu pergunto para as crianças o que você quer de Natal, elas nem sabem, porque já não tem mais aquela coisa, esperar aquela data, né? E nós aqui, né, pronto, na minha casa, nós não abríamos os presentes à meia-noite. Nós abríamos os presentes e continuamos a fazer assim. Nós punhamos o sapato, antes era, pronto, eu tinha chaminé, era no sapato na chaminé, e depois começámos a pôr debaixo da árvore de Natal, porque na altura que eu comecei no Natal não era o Pai Natal, era Jesus, né? E então, pronto, acabava por ser. E depois, com o tempo, as coisas foram. E aqui na minha casa continua a ser assim, continua a ser. Pronto, no dia 25 é que nós abrimos os presentes, no 25 de manhã é que porque aquilo, pronto, havia aquela parte de pôr os presentes, né? A minha mãe punha as coisas escondia e depois punha escondidas, não se punha logo os presentes ali para toda a gente ver, não punha-se de manhã é que apareciam os presentes todos e pronto, era diferente. Era uma magia diferente, pelo menos para mim, né? Com certeza para as gerações, outras gerações não será igual, mas para mim era uma coisa diferente. Que lindo, é, as coisas vão mudando, né? Por algum motivo as coisas vão se transformando, as culturas, as épocas. Me parece que a gente está bem nessa transição, né? Entre algo que era muito tradicional, muito assim,
e algo talvez mais livre, nesse sentido. Me parece que a gente está vivendo essa mudança, né? Uma mudança aí de cultural, familiar, não sei. E eu entendo que a comunicação violenta, a comunicação não violenta, ela vem trazer para a gente essa consciência. Acho que o Luiz caiu, não sei. Não? Ah, tá. Tô É que aqui, ficou amor. muito tempo paradinho. Ela vem trazer para a gente essa consciência, esse olhar para de fato, imagina você de fato reconhecer as necessidades daquela pessoa, ao invés de que nem o Lu falou, trazer aquele presente xing-ling. Às vezes uma conversa, às vezes um abraço, às vezes, né, uma leitura de aura, uma interpretação de sonhos pode transformar. Teve um Natal que eu dei de presente para as pessoas só a leitura da aura. Eu não vou comprar nada material. Eu vou dar só a leitura de aura, daí eu dei leituras breves, assim, para muita gente, para os meus clientes, para os meus parentes, foi bem legal. Porque eu falei, as pessoas já têm de tudo, né? Você não tem mais o que dar para a pessoa. Ah, falta aquilo para a pessoa. Não, não falta, né? Então, às vezes, presentes, assim, que não são materiais, eu acho que podem, ser muito mais, transformadores, né? Do que dar só por dar, assim, ficar gerando lixo, né? Tem todas essas coisas também. Então, eu percebo que a gente está vivendo esse momento de transição, em que as coisas estão mudando, estão se transformando, e que nós podemos nos curar de muita coisa e também manifestar um novo futuro, uma nova forma de ver essas datas, uma nova forma de conviver, não só agora, mas durante todo o ano. E isso a partir dessa consciência de você perceber da onde você vem, das suas origens, né? Então, dessa forma de se comunicar que você foi criada, que você cresceu na sua família. Porque às vezes, dentro das famílias, tem coisas que são culturais que a gente nem percebe que é violência. Que nem o Lu falou, né? De falar do peso. Então, tem coisas dentro da nossa casa que são costumes e que a gente ainda nem percebeu que é uma forma violenta. Porque você cresceu escutando aquilo, né? E isso pode te marcar ao longo da sua vida, ou você pode estar reproduzindo essa forma de se comunicar, essa forma de perguntar, essa forma de acessar. E a gente pode ir ampliando esse nosso jeito de se comunicar e percebendo que tem jeitos diferentes. Tem uma outra forma de você acessar pessoas, de você acessar a necessidade, de você acessar, né, o que que a pessoa quer dizer. E eu falo que quando a gente chega dentro da nossa casa, o nosso cérebro, ele põe chinelo e põe pijama e ele fica à vontade. Então, dentro de casa, existe essa cultura de que você pode falar de qualquer jeito, de que você pode chamar a pessoa de qualquer jeito, né? Ou pedir de qualquer jeito, porque você está em casa mesmo, né? Quando você está no seu trabalho, quando você está numa loja, aí você vai, ser diferente. Mas quando você está em casa, pode acontecer esse costume de você ficar à vontade e falar de qualquer jeito. Por isso que nessas reuniões de família, isso também pode acontecer, né? Então a gente está aqui trazendo para vocês essa reflexão sobre, de repente, perceber aquilo que você não percebia, sobre costumes, sobre formas de falar, forma de chamar, forma de acessar outra pessoa para que a partir dessa consciência você possa mudar, você possa transformar, você possa trazer mais clareza, mais objetividade e levar em consideração sentimentos, necessidades, que é uma coisa que a gente também não tem costume de falar muito, né? Sobre as nossas emoções em família, sobre as nossas necessidades. Fala-se assim, né? Do que está dando certo, do que não está na vida externa, né? Do trabalho, dos filhos, essas coisas assim. Mas falar sobre os sentimentos, sobre os sonhos, sobre, né, aquilo que está no seu interior, não é uma coisa que talvez tenhamos esse costume de falar, de ser genuíno nessa conversa, de expressar realmente, né? Uma coisa é você reclamar da vida, ficar reclamando.
Mas outra coisa é você falar realmente daquilo que te toca. Às vezes é até isso, né? Tem tanto costume de reclamar das coisas que você entra naquela conversa de reclamação, porque parece que se você for dar um outro ponto de vista, você vai ser a diferente. Ah, comigo não tá tão ruim assim, né? Você fica também sendo diferente. Então vamos para o nosso beija-flor, Lu? Vamos, vou só parar a gravação pra gente ouvir Beija-Flor. Então, gente, para quem assistiu até aqui, em breve a gente vai colocar nos grupos, quando a gente vai começar a nossa turma, o nosso grupo de comunicação não violenta. Desde já, para você que tem muita vontade de participar, veja se você já consegue adquirir o livro, né, Comunicação Não Violenta, do Marshall, ou virtual, ou impresso. Eu dou mais a dica de ter impresso para você, sei lá, colar post-it. Sabe post-it? Aqueles papeizinhos que colam, autocolante. Um post-it para você botar ali. Uau, esse negócio me marcou muito. Porque a gente vai fazer um estudo aprofundando o capítulo e a gente vai trazer o processo da prática, né? Então, para você tá mais alinhado ou alinhada, é interessante. Ah, mas eu não tenho livro e não tenho como comprar. Eu acho pouco provável você não ter como comprar, mas enfim. Aí a gente vai também falar sobre o capítulo, independentemente de se você leu ou não. Mas sabe aquela coisa de eu tô junto com vocês, então eu tô lendo junto, tô contribuindo, tô compartilhando assim o que tocou em mim, como eu trouxe, né? Me tocou muito o primeiro ter necessidades. E sabe outra coisa bem importante para eu encerrar essa fala, né? E para o nosso beija-flor, uma coisa que ele fala também você tem a capacidade de relatar os fatos sem envolver o seu emocional? Por exemplo, eu, sei lá, dormi num quarto com a cama paralela à Mariana Simon. E ontem ela levantou, ela deu bom dia, Luiz, bom dia, bom dia, vida! E saiu do quarto, me convidou para ir pro café da manhã, tal. No outro dia ela não fez nada disso, ela levantou silenciosa, foi fazer yoga no silêncio, não falou nada. Quando eu vi, ela já estava na mesa do café da manhã. Se eu tenho alguma coisa com a Mariana, eu podia perguntar o que está acontecendo, porque hoje você levantou e no silêncio não falou nada, não me deu bom dia. Tá acontecendo alguma coisa? É diferente de relatar. Eu percebi que hoje você levantou um pouco mais cedo, um pouco mais em silêncio, deve ter saído, né? Eu percebi que você saiu do quarto. Não sei o que você foi fazer fora. E eu percebi um pouco da diferença de ontem, né? Você tá sentindo alguma coisa diferente? Quer compartilhar comigo? É diferente de você me abandonou. Da reclamação que a Mariana Simon trouxe, né? E eu sei que tá acontecendo alguma coisa errada, eu sinto o faro. O que foi que eu fiz pra você ontem, né? Antes de dormir, porque você tava me tratando bem e agora você não tá me tratando mais bem. Então, alguma coisa aconteceu e me fala logo que eu quero. A lua tá em Áries, hoje eu quero resolver isso, né? E, tipo, a outra pessoa meio que pode ser pega até de surpresa, tipo, mas não tem nada, eu só acordei com vontade de fazer silêncio. E não é nada com você. Ainda tem um livro paralelo que eu gosto muito dele, chama Os Quatro Compromissos, né? Que uma das coisas é não leve tudo pro pessoal, porque nem sempre é com você, nem pra você. Enfim, então, em breve a gente vai botar essas informações lá no grupo. Então vou me despedir de quem tá assistindo a gravação e quem continua aqui vai pro Beija-Flor. Beijos.